Vamos lá. E durante a pandemia, eu comecei a estudar. Então, eu fiz alguns cursos de teologia, fiz da Igreja Batista, onde eu aprendi um pouquinho de homilética também, fiz da Bethesda com o pastor César Cavalcante, que eu acredito que alguns aqui já fizeram, com Leandro Quadros também, também sobre homilética, que é um professor, é pastor também da Adventista. Fiz com Hernande Dias Lopes, que é pastor da Presbiteriana, todos os cursos de homilética. Então, o que vocês têm na apostila é um pouquinho de cada um, que a gente fez o estudo e tentou aí colocar de uma forma mais simples, né, para estudarmos a pregação, né? Mas o que é a homilética? E nós vimos na primeira apresentação, no primeiro dia que nós começamos o discipulado, o que era a homilética e a importância da homilética segundo a Bíblia, e citamos alguns versículos da palavra de Deus, que é a ciência ou a arte de pregação. E ela está mais relacionada com a prédica. Então, existe diferença entre pregação e prédica. O que é pregação? Pregação é divulgar o evangelho, né? É pregar, pode ser através de um folheto, pode ser através de uma conversa entre amigos, num funeral, uma festa de aniversário, enfim. Isso é uma pregação, né? Agora, a prédica não, a prédica é estar no templo, né, como os pastores têm feito, e alguns diáconos, né, terem pregado a palavra, isso é prédica. Bem, mas isso é uma técnica, né, não é uma terminologia, não precisamos nos preocupar com isso. Agora, o que é importante, qual a importância de pregar? Alguém aqui se lembra do primeiro dia, ou da época que vocês se converteram? Eu me lembro, não precisam responder, isso é uma pergunta para todos, se for responder, a gente vai ficar muito tempo aqui ouvindo, mas alguém pregou para vocês, alguém pregou para nós. Para mim, quem pregou foi o pastor Walter, em abril de 1973, e na primeira pregação eu já corri lá, chorando, cabeça para baixo, pedindo perdão e aceitando a Jesus no meu coração. Então, alguém pregou para nós. Isso é importante, nós também pregarmos. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 1 a 2, aí se os irmãos quiserem ter a Bíblia na mão, eu vou pedir para estarem lendo, mas eu vou ler o primeiro só aqui de Lucas 9, 1 a 2. Existe um mandamento de Deus, que ele fala assim: convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder. Deu-lhes virtude e poder. Esse é o Espírito Santo, sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aqui, Jesus estava com os seus discípulos, né? Então, quando a gente começou a estudar o discipulado, quem são os discípulos de Jesus? Eram os 12. Depois teve mais discípulos. Depois nós vamos ver na palavra de Deus que haviam 70 que ele encaminhou também. E hoje nós somos discípulos. Por quê? Porque não parou a formação de discipulados, né? Você veja, a pregar, todo mundo prega, todo mundo é formador de opinião, a gente vê na internet, YouTube, Instagram, muitos que falam e outros que são seguidores, são os discípulos. Mas nós aprendemos e vamos aprender a formar discípulos em Cristo Jesus. O que nós aprendemos de Jesus, através de pessoas que já nos transmitiram essa mensagem, nós vamos também estar transmitindo. É chegado a vós o reino de Deus. O que nós aprendemos? Que o nosso reino não é daqui. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, nós aprendemos o quê? Que é importante levar esse conhecimento para as pessoas. Uma igreja que não prega é uma igreja deficiente, é uma igreja que tem problema. Ela tem que pregar. E essa função é de todos nós. Todos nós temos que pregar a palavra de Deus. É uma igreja saudável, é aquela igreja que prega a palavra de Deus corretamente. E nós vamos estudar isso também.
Vamos ver Lucas 10, capítulo 3. Quem pode ler? Só abrir o microfone, quem achar, pode ler. Lucas 10, versículo 3. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Aqui, ele está falando para os 70 discípulos, né? É a missão dos 70 discípulos. Ide. E no capítulo, em Marcos 16, se eu não me engano, 15, ele fala também: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele está falando para quem? Para os discípulos. Está falando para nós. Ide por todo mundo. E no versículo 9 do 10, que a Silvia leu agora, e curai os enfermos, e que nela houver, e dizeres, é chegado a vós o reino de Deus. Além de pregar, Deus nos capacita para fazer a obra dele. A cura, expulsar demônios, não é, a gente não tem esse poder pela gente, mas é o poder dado pelo Espírito Santo de Deus. É Deus quem faz a obra, não somos nós. Por isso nós precisamos estar que nem o profeta Isaías, eis-me aqui, e fazermos a sua obra. Marcos, no versículo 16 do capítulo 10, diz assim: quem vos ouve, a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita daquele que me enviou. O que isso quer dizer? Que nós somos representantes do Senhor aqui na terra. E nós não estamos falando em nosso próprio nome, nós estamos falando em nome de alguém, de um Senhor poderoso, que veio nos tirar dessa terra para levar para uma outra terra melhor, para o reino de Deus. Então, nós somos representantes. Enquanto nós transmitimos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho verdadeiro de Cristo, estamos cumprindo o mandamento de Deus. Atos 10, 40, 44. Atos 10, 40, 44. Quem pode ler? Atos 10, 40 a 44. Isso. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amém. Amém. Aqui não precisa muita explicação, né? Que Pedro estava pregando aqui aos gentios e eles ficaram maravilhados que o Espírito Santo caísse também sobre os gentios. E que Deus ressuscitou, não se manifestou a muitos, se manifestou só àqueles que criam, né? E ele nos mandou pregar ao povo e a testificar, e ser-me-eis minhas testemunhas. Lá em Marcos 16, 15 diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Aqui é o Espírito Santo de Deus. Amém? Quem pode ler agora Romanos 10, de 13 a 15? A importância de pregar que nós estamos analisando agora. Romanos 10, de 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém. Como crerão se não tem ninguém quem pregue? Essa função de pregar não foi delegada aos anjos. Essa missão de pregar foi delegada a nós. É uma função importante. O ministério da pregação é um ministério importantíssimo. Com ele, nós aumentamos o reino de Deus. Eu não sei se vocês estão acompanhando a leitura cronológica da Bíblia, e eu vi aí do dia 27, a respeito de Ezequiel. Eu achei linda essa mensagem que a Marísia colocou. Eu vou até ler para os irmãos. Aqui a gente estava estudando Ezequiel 3, que Deus ordenou a Ezequiel que falasse ao povo de coração duro. Mas era um povo que falava a mesma língua, então a missão não era tão difícil. E Ezequiel foi falar com eles. Então, olha só, aqui depois os irmãos abram, depois é o capítulo inteiro, é extenso, mas eu vou ler aqui Ezequiel 3, só alguns versículos, do 17 ao 22. Quem pode ler do 17? Acha só do 17, do 3, 17 ao 22? Eu vou ler o que a Marisa comentou, achei maravilhoso, muito propício, muito pontual. Ela diz assim: da mesma forma como Deus enviou o profeta Ezequiel para anunciar sua mensagem, ele também nos envia para isso. Em Mateus 28, 19 a 20, Jesus diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E aí depois fecha o parênteses do versículo, ela continua. Muitas vezes não falamos de Deus a ninguém, justamente porque tememos não ser ouvidos, ou chegamos a caracterizar determinada pessoa como, entre aspas, caso perdido, fecha aspas. Até mesmo para Deus fazemos isso, né? Ao deixar de anunciar a mensagem divina, deixamos de cumprir o mandamento de Deus e esquecemos que a obra é dele e não nós. Portanto, o nosso dever é fazer a nossa parte sem medo e deixar que ele comece a agir. Deus oferece um rolo de um livro para Ezequiel comer, e ao fazê-lo, ele ficou cheio da palavra, assimilou a mensagem, preparando-se assim para a sua missão. Semelhantemente, Deus nos deu a sua palavra por meio da Bíblia, que serve como nosso alimento espiritual e nos prepara para falar de Deus. Amém? Então, essa é uma mensagem maravilhosa. Mas olha só o alerta que Ezequiel fala. Quem achou pode ler em Ezequiel 3. Olha o alerta que ele nos fala. 17 a 22. Do 17 ao 22. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu o salvarás a alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares os justos, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma.
A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Bem, acho que aqui não precisa nem explicação, está bem explicado. Aqui, a pregação, a responsabilidade de pregar é muito grande. Nós estamos tratando com salvação de vidas, assim como nós fomos agraciados com a palavra da verdade, com a palavra que nos salvou. Nós somos gratos por isso, e por isso nós temos que transmitir, nós temos que levar essa palavra a todos. Não podemos deixar. Então, esse ide, esse mandamento de Deus, ele é mais do que isso. Para mim, eu vejo isso não como uma obrigação, mas eu vejo isso como um amor, um reconhecimento. Assim como aqueles 10 leprosos, um só veio agradecer de joelho, cadê os outros 9? Foram embora. Então, ir de pregar é uma coisa que já parte de nosso coração. Nós precisamos levar essas pessoas para o reino de Deus. E aqui nós temos esse problema. Veja a parábola do rico e do Lázaro, em Lucas. O que aconteceu lá em Lucas? Essa parábola, o rico foi colocado, o rico que fala não é porque era rico, mas ele provavelmente não tinha Jesus no coração, né? Então ele foi lançado no lago, e lá ele clamava, né, Abraão, e disse-lhe o rico: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, também pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa palavra é poderosa para nós, discípulos do Mestre. Pregar o evangelho, tirar as pessoas das mãos, das garras do inimigo, das garras de Satanás. Então, nós precisamos, essa é a importância de pregar o evangelho. Então, todos nós, essa função está para todos nós. Todos nós temos que pregar, fazer a nossa parte. Sábado agora, os jovens vão estar lá na entrega das cestas básicas. É o momento de praticar, de colocar em prática isso que nós aprendemos no discipulado. O que nós aprendemos no discipulado com o pastor Ricardo, nós temos que colocar em prática. E uma delas é isso. Entre família, fazer um culto. Vocês fazem culto em casa com a família? Leia a Bíblia, oração. E isso é pregar, estar sempre em comunhão com Deus. E pregando a palavra. Pregar para um amigo, 2, 3 minutos. Eu lembro que a última vez aí que eu estava na entrega, junto com o pessoal lá da Cesta Básica, o Carlinhos, o Pinelli e o Marcos, aí eu já não... Zé Luiz, né? O Roberto, pastor Roberto. A gente estava ali e as pessoas vinham com vontade de pegar aquela cesta básica de alimento e levar para casa. Às vezes estava... E eu falava: espera um pouquinho, calma aí, vamos conversar um pouco. A pessoa olhava para mim, mas eu olhava para o alimento material. Eu falei: não, tem um alimento maior para você. E aí a gente começa a pregar, mesmo que seja 2, 3 minutos. Nós temos que ter uma estratégia de pregar rapidamente com eles, né? Então, cada situação nós temos que aprender e praticar, colocar em prática isso. Bem, mas para que tudo isso? Isso é só para mostrar a importância de pregar. Então, pregar, nós vamos estudar o curso que nós vamos estar fazendo, esse seminário, e aqui eu faço um parênteses para explicar o seguinte: nós vamos estudar, então, vocês pegando o índice da apostila, nós vamos estudar a pregação e as suas características, que vamos estar falando daqui a pouquinho, tipos de pregação, temática, textual e expositiva, isso vai ser numa próxima aula, né? Nós vamos estudar também exegese e hermenêutica. O que é isso? Isso é a interpretação da palavra. Como que a gente faz? De que forma? Então, tem vários tipos de interpretação que a gente precisa analisar, não tem um tipo só, né? Então, existe a interpretação literal, que você lê o texto e compreende, mas, às vezes, só literal não funciona, não dá. Nós precisamos fazer a interpretação histórica, entendermos no seu contexto histórico, em contexto cultural, né?
Paulo falava sobre alguns costumes de uma época que hoje não se usa mais. Nós temos que aprender também a respeito da interpretação geográfica, né? Onde aconteceu, era montanha, era acidentado, era distante, as dificuldades da época, do sol, do calor, do frio, da chuva, de perigos, né? De assaltos. Nós precisamos também entender de forma sistemática e teleológica. O que quer dizer de forma sistemática? É entendermos a palavra de Deus, não isoladamente, pegar um texto e achar que é aquilo que está falando. Não, nós temos que entender a Bíblia como um todo, né? Cristo é o centro da palavra. Cristo é o centro de toda a nossa pregação. Então, deixa eu só desligar aqui o telefone o microfone da Cristina aqui, tá? Depois, se precisar, aí você... Ok. Então, nós precisamos entender a palavra de Deus de uma forma sistemática, ou seja, no Velho Testamento apontava para Cristo, no Novo Testamento falando de Cristo. Então, a Bíblia como toda é Cristo. Cristo é o centro da nossa pregação. Ele que veio ao mundo morrer, ressuscitar e nos salvar. E também teleológica, para o fim de que ela foi destinada, que é para a salvação dos homens. Nós vamos, no final daqui da gravação, eu vou passar um videozinho para vocês, olha, é um vídeo bem absurdo, 3 minutinhos só, mas sobre um pastor que fez uma interpretação literal errada. É um absurdo, vocês vão ver. Mas chama a atenção da gente, porque às vezes a gente não presta atenção numa vírgula, numa pontuação, e isso muda totalmente o sentido do que a gente está falando. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nós vamos aprender também como aplicar a mensagem bíblica, a divisão do sermão, introdução, argumentação e conclusão. Enfim, as posturas, e no final da apostila tem um anexo, isso nós não vamos estudar, mas ele fala sobre alegoria, parábola, profecia, poesia e figuras de linguagem. Isso é só para nos ajudar e auxiliar com versículos da Bíblia também, como exemplos. Então, para os irmãos depois estudarem com calma. Amém? Até aqui, tudo bem? Vamos ver quanto tempo está. Agora, uma pergunta que eu vou fazer para todos. Alguém sabe a diferença e a semelhança entre pregação, palestra e discurso, ou discurso? Talvez o conteúdo e também, muitas vezes, não é de você, quando você está pregando, talvez é Deus falando através de você, né? Então, não é uma coisa que você pensou naquilo, né? É algo que Deus coloca no seu coração. Não é bem isso. O que a gente pensa, Deus coloca no coração e a gente vai pregar, mas não é isso, não. Qual é a semelhança? Vamos lá, vamos ver o que é mais fácil. Qual é a semelhança de pregação e um discurso? Discurso, por exemplo, você elabora um discurso e você discursa para as pessoas. Pregação, você pode até elaborar, fazer um esboço, mas você não precisa necessariamente ficar engessado naquilo. Você pode sair, como a irmã falou, deixa Deus usar. Não é bem isso, não, mas tudo bem. Olha, eu vou dar, aproveitando esse gancho, não é nessa resposta, vamos pegar o gancho do Alex. Eu posso chegar num lugar e não me preparar e sair pregando? E achar, não, Deus vai me usar? Não é muito arriscado. Isso é tentar a Deus. Por quê? Porque eu tenho que me preparar. Um soldado, quando vai para a guerra, ele se prepara, ele procura as armas e se prepara. Então, os sacerdotes no Velho Testamento, antes de vir o fogo dos céus, eles preparavam aquele ritual para vir fogo dos céus. Então, ao preparo. Então, a gente não pode delegar ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda, e muito. É Ele que faz a obra, né? É o Senhor. Mas nós não podemos tentar a Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estudar, pedir a orientação de Deus
E ele, quando nos dá a revelação, e aí a gente prepara para poder anunciar a palavra de Deus com o melhor possível, dar-nos o melhor de nós. Então, por exemplo, quando Davi ele foi enfrentar o Golias, ele não estava preparado, quiseram colocar armadura nele, e ele pegou, se sentiu incomodado e largou aquilo tudo. Eu falei, não, eu não vou usar nada disso. E falou ali, pelo Espírito Santo, ele falou, não, ele enfrentou Golias e derrubou Golias. Isso é uma situação diferente. Por quê? Porque os soldados, quando vão para a guerra, eles se preparam. Então, ele era novo, não tinha esse preparo, e o Espírito Santo de Deus usou. Então, quando a gente está diante de uma situação, de um problema grande, como um gigante, um Golias, e de repente você está numa situação que você tem que pregar e não preparou, obviamente que você ali, no momento, você vai se entregar a Deus, e o Espírito Santo vai te usar. Isso sim. Mas quando eu tenho a oportunidade de me preparar, aí eu tenho que me preparar. Tomar a armadura de Deus, o capacete, né, a espada, a bem-aventurado varão, né, que se apresenta a Deus e que maneja bem a palavra, a espada. O soldado tem que estar preparado. Amém? Então, mas Davi foi... Oi, pode falar, pastor Ricardo. Não, Davi foi preparado, né? Ele mesmo falou que ele lutou contra o urso, né, e contra o leão, e aí ele se sentia em condições, pela fé, claro, de enfrentar o gigante Golias. Eu creio o seguinte, se nós temos a oportunidade de nos preparar, e Deus sabe se nós temos ou não, nós temos que fazer. Se nós não prepararmos, o Senhor nos orienta quando vier uma necessidade, né? Amém. Mas, de qualquer jeito, a gente tem que ter um preparo, ou por experiência, como Davi lutou contra o urso, o leão, ele não ia imaginar nunca que ia ter de enfrentar um gigante Golias. Amém. Mas isso eu, né? Não sei, se é o professor... Não, mas é isso mesmo. Não, eu gostei, porque ele estava preparado, porque ele já derrubou um urso e um leão. Mas ele mesmo fala isso. Mas não era o preparo dos soldados, né? Não era o preparo dos soldados. Não, lógico que não, ele nem soldado era. Nem soldado era. Então ele falou, vou com a minha funguinha mesmo. E é assim que a gente tem que estar diante de Deus. Então, se surgir... mas ele foi com... Olha que interessante, ele foi com a funda dele. Mas, com certeza, ele treinou bastante a funda dele antes de acertar a testa do Golias. É verdade, é verdade. Então, veja que sempre um pouco de preparo tem, né? Então, nós precisamos estar diante de Deus, né? Agora, outra coisa interessante também, que os discípulos, eles ficaram 3 anos com Cristo. E durante os 3 anos, Jesus colocou-os para um treino, vamos dizer assim, uma prova, vocês vão pregar o evangelho. Vão sair para os 12 e para os 70. Então, eles saíram para experimentar lá como era isso, né? Mas qual é a diferença? Vamos voltar aqui, então. Qual é a diferença entre pregação e um discurso ou uma palestra? Antes de falar da diferença, vou falar da semelhança. A semelhança é que tanto o discurso quanto a pregação, ele tem a tripartição: introdução, argumentação e conclusão. Vocês, quando vão falar um assunto, vocês introduzem, dão abertura, argumentam, sempre numa linha, num fio condutor, no tema, não fugir do tema. Qual é o tema? Então, eu vou manter o tema e vou concluir o tema. Então, eu transmito dessa forma. Então, a pregação, ela segue a mesma ideia, vamos dizer assim, da palestra ou do discurso, né? Mas qual é a diferença? A diferença está na aplicação. O que é aplicação? Aplicação é você ler a palavra de Deus, seguir a introdução, a argumentação e conclusão, que nós vamos estudar isso também, mas aplicar isso à vida nossa. O que isso tem relevância naquela época? Naquela época, não. É uma palavra atual. Nós anunciamos as boas novas. As boas novas
quando você sabe, você fica sabendo de uma notícia nova. Como é que você fica para contar para a vizinha, para um amigo, né? Você chega lá irradiante, olha, tem uma novidade. Não é assim? Anunciar o evangelho é a mesma coisa. A gente tem que estar com o coração pegando fogo, o Espírito Santo acendendo o nosso coração para a gente falar com alegria, com entusiasmo. Não é gritar, mas é falar com entusiasmo. Aquilo incendeia o coração da gente. Então, anunciar as boas novas, mas anunciar aplicando a vida da gente. Quando eu estudei Direito, eu estudei em 1993, mais ou menos, eu não queria fazer esse curso simplesmente só para ser advogado. Eu queria fazer para ter um curso, para ter mais uma faculdade. Na primeira semana, eu me apaixonei pelo curso. Me apaixonei. Por quê? Porque tudo que o professor falava na frente encaixava com o que eu estava vivendo, porque eu comecei a faculdade com 36 anos de Direito. Então, ele falava de cheque, voltar cheque, cobrar cheque, duplicata, nota promissória, acidente de carro, batida de carro. Falei, puxa, está falando da minha vida. E isso me encantou. Aí eu nunca mais faltei a aula, né? Nunca mais deixei de estudar até hoje. É uma coisa que envolve, apaixona. Quando eu fui para a igreja, a mesma coisa. Falava da minha vida. Então, tocava no meu coração. Então, a palavra de Deus, quando é pregada, ela tem que ter um objetivo. Ele tem que encaixar na sua vida, tem que aplicar na sua vida. E a aplicação que é importante também. Então, uma boa introdução, argumentação e conclusão, mas, por exemplo, quando a gente faz a prédica, nós lemos o texto, né? O texto bíblico, depois nós vamos ver nos tipos de pregação textual, temática e expositiva, e o que é mais fácil, o que a gente pode iniciar de uma forma mais fácil, que seria a expositiva, porque já tem todas as divisões, é só seguir ali. Mas quem optar por uma temática ou textual, ela é um pouquinho mais complexa, envolve mais conhecimento. Então, para os pastores é mais fácil, porque tem mais conhecimento da palavra de Deus, então ele pode subdividir e não correr o risco em cair em alguma heresia. Né? Então, o problema da temática e da textual nem tanto, depois nós vamos ver, mas a temática, ela corre o risco de uma pregação, se não for bem estudada, proferir alguma heresia. Então, isso nós temos a responsabilidade e a preocupação de não cometer. Então, a expositiva propriamente dita, ela é mais didática e ela já está toda ali, então é bem mais fácil. Depois nós vamos ver isso. Então, essa é a diferença básica. Agora, exemplos de pregação. Ler, explicar e aplicar a palavra a todos. Então, depois nós vamos... Alguém quer falar? Não, desculpa. Depois nós vamos estudar com calma o tempo de pregação, né? O tempo da leitura, o tempo da explicação e o tempo da aplicação, né? Jesus, ele lia, explicava e aplicava os seus ensinamentos com autoridade. Então, vocês peguem, por exemplo, a parábola do semeador. Ele leu, explicou e aplicou. Essa daí nós não vamos ler, mas é bem simples. E outra coisa interessante também, que eu chamo a atenção, é a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ver que Jesus, ele diz assim, olhai as aves do céu. O que isso quer dizer? Em outro texto, em outra versão, a gente diz assim, observai as aves do céu. Quando perguntaram de Jesus quando seriam os sinais dos tempos, ele falou, mas vocês olham para fora, vê quando o céu está vermelho, vai fazer frio. Né? Então, é observar. A leitura da palavra tem que ser observada, com atenção. Eu lembro uma vez, o irmão do meu cunhado, ele era médico, ainda é médico, mas isso nos idos dos anos 60. Ele contou uma coisa muito interessante. Ele, na aula de medicina de necropsia, estava o professor e 10 alunos ali ao lado dele. Aí o professor tinha um defunto assim na mesa, né, com a barriga aberta. Aí ele pegou,
brincando, mas é sério, porque era aula, né? Ele pegou o dedo, pôs a mão na barriga do defunto e pôs na boca. Mais da metade saiu com ânsia de vômito e muitos não quiseram mais voltar para a aula. Na próxima, na outra aula que teve, na semana seguinte, ele falou assim, olha, a maioria já foi reprovada. A primeira coisa que vocês têm que aprender é a observação. Ninguém observou. Só alguns alunos que observaram. Ele pôs o dedo com um dedo e pôs na boca com outro dedo, né? Então, é essa falta de observação. Então, nós temos que ler, isso é só para dar um exemplo, que nós temos que ler a palavra de Deus com muita cautela, com muita observação. Amém? Outra coisa interessante que nós vamos ver também é que Paulo era um grande pregador. E uma certa feita ele usou de um artifício lá no Areópago em Atenas. O que ele fez? Lá havia na Grécia havia muitos deuses, né? E lá, para ele poder chamar a atenção do pessoal e captar a atenção, para poder trazer a mensagem, ele viu lá escrito ao Deus desconhecido. E ninguém sabia que Deus que era esse. Ele aproveitou aquilo e falou, olha, esse é o Deus que eu vou pregar para vocês, eu vou ensinar. Aí todo mundo prestou atenção, mas que Deus que é esse? Então, existem algumas técnicas, né, para poder chamar a atenção, porque a gente tem que ganhar almas para Cristo. Então, numa pregação, o importante é chamar a atenção de início. Se você não chamar a atenção de início, você dispersa a pessoa para não ouvir. Então, é importante uma boa introdução, uma boa ilustração, um bom exemplo de início para você captar. Mas tem que ser sério, ele tem que ser coerente, ele não pode ser falso, não pode ser não é que nem a gente vê na internet uma propaganda e se assiste o vídeo inteiro, era só para ter audiência, e depois não tem nada a ver com o tema, né? Mas para a pregação é importante você chamar a atenção e prender a atenção, aí você desenvolve a sua pregação para você transmitir a mensagem do Senhor. Nós temos que usar algumas técnicas para tirar almas das mãos do inimigo. Agora, passando aqui para a primeira, eu vou falar um pouquinho da primeira e segunda aula. Isso está na apostila, os irmãos vão ler, é de fácil compreensão. Porque na próxima aula nós vamos começar a estudar já propriamente a homilética. Então, nós vamos estudar os tipos de pregação, que seria pregação temática, textual e expositiva. Tá bem? Aqui na primeira aula que tem na apostila, ele fala, Lloyd Perry, ele diz que a pregação é a verdade divina desenvolvida pelo Espírito Santo através de sua personalidade, que seria o pregador, escolhida por Deus para satisfazer as necessidades humanas. Não sei quem fez aquele curso com o pastor Ricardo sobre o monge e o executivo. E tinha um capítulo ali do livro que falava que nós não temos que falar das vontades das pessoas. Nós temos que ver as necessidades. Isso é importante. Então, quando a gente vai pregar, nós não temos que pregar para agradar ninguém. Nós temos que trazer a palavra de Deus para suprir as necessidades. Então, isso é importante. Pregação é a verdade de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que pregar, anunciar a Jesus. O que ele fez? O que ele faz por nós? Desenvolvida pelo Espírito Santo através da nossa vida, do ser humano, que é escolhida por Deus para satisfazer as necessidades humanas. Amém? A pregação, Mateus Simpson, ele diz assim, pregação é a proclamação de uma mensagem por um homem que assevera haver experimentado o seu poder e estar testificando nele. Aqui, importante é experimentar o nosso sermão. Quando a gente vai pregar, a gente tem que viver isso. Nós temos que pregar aquilo que nós vivemos, que nós sentimos. Nós somos, ser-me-eis minhas testemunhas. Nós somos testemunhas de Cristo. Então, nós temos que pregar o que nós sentimos, o que passou com a nossa vida. Então, é isso. E pregar com autoridade.
em Marcos 22, diz assim, e maravilhavam-se da doutrina de Jesus, porque os ensinava como tendo autoridade. O que é autoridade? Ele não pregava como os escribas, que não tinham autoridade. Aí está a dica. Qual é a diferença? Que os escribas eram hipócritas. Oi? Alguém quer falar? Autoridade é o conhecimento, né? É a vivência. Conhecia bem, estava preparado para falar aquilo. Além de estar preparado, vivia aquilo. Aí, Jailson, os escribas, escribas e os fariseus, eles eram preparados. Mas eles não criam, né? Eles não viviam aquilo. Essa é a diferença. Eles eram hipócritas. Eles falavam para não fazer uma coisa e faziam. Não adulterarás, mas eles adulteravam. Não saíam da casa das viúvas. Então, pregar com autoridade é viver o que você está pregando. Não mentir. Eu vou pregar sobre a mentira? Eu não posso mentir. Eu vou pregar sobre qualquer coisa, eu tenho que viver isso. Isso é viver. E aí o Espírito Santo entra na minha vida, porque o Espírito Santo não entra na vida de ninguém se há o pecado, se há imundície. Então, para ser levado pelo Espírito Santo para o Espírito Santo falar através das nossas vidas, nós temos que estar limpos, coração limpo. Senão não vai dar certo. Vai ser o homem. Quando a gente vai para uma igreja, vai para algum lugar, as pessoas querem ouvir a voz de Deus. Não quer ouvir a voz do homem. Não quer ver a explicação do homem. Não. Ele quer saber o que Deus quer falar com ele. Trazer uma coisa a ver, que é o Espírito Santo tocando no coração dele. Vocês converteram. Vocês ouviram uma pregação de conversão, de poder. O Espírito Santo falou com cada um de nós. É dessa forma. É simples. Pregar é simples. É simples. É só entender isso, não é difícil. Então, para pregar a palavra de Deus, eu tenho que estar com a minha vida íntegra. Tenho que estar procurando. Tudo bem, eu sou pecador, mas eu me arrependo, eu volto, eu peço misericórdia, porque o nosso Deus é um Deus rico em misericórdia, rico em perdoar. Então, eu tenho que procurar sempre a santificação, buscar a viver corretamente, né? Então, isso aí sim, você vai estar pregando com autoridade. Você vai poder falar do Evangelho de Deus e vai trazer, e vai tirar as almas das garras do inimigo. O mundo está aí. O mundo tá cheio de pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. E Deus quer você na obra dele para falar a mensagem. E quantas vezes Deus te deu uma oportunidade e você não falou? Aconteceu comigo. É terrível. É terrível. E se essa pessoa morre depois, como nós lemos lá em Ezequiel, é terrível. Deus pode cobrar isso da gente. Nós temos que falar. Doa quem doer. Fala. Tem que falar. Então, isso é pregar pelo Espírito, é estar fazendo a obra de Deus. Aqui em Abbey, ele fala assim, pregar é um ato divino humano, pelo qual se convoca aos homens em seu estado perdido ao encontro salvífico com a palavra de Deus através da palavra falada, de uma testemunha convicta. Nós somos testemunhas. Então, o que Deus fez na tua vida? É isso que a gente tem que transmitir. E essa verdade divina, que é a palavra de Deus, com a personalidade humana, que é a do pregador, ocorre o milagre da pregação, a salvação eterna. Bem, passando aqui para a segunda aula que está na apostila, só vou comentar alguns itens, depois os irmãos lêem. O pregador, em primeiro lugar, ele tem que crer que a Bíblia funciona. Então, se você não acreditar, se não funcionou para você, você não vai pregar. Então, eu preciso acreditar na palavra de Deus. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer e pregar o que elas realmente precisam, não o que elas acham que precisam. O pregador precisa passar um tempo de qualidade com a palavra de Deus.
qualidade é procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não ter de se envergonhar é subir no púlpito ou falar com alguém do evangelho e ninguém te acusar de alguma coisa que você acabou de cometer aí, né? Então, eu tenho que apresentar e não ter no que se envergonhar. E aí eu falo com autoridade. E que maneja bem a palavra da verdade. Então, aí envolve estudo. Tem uma passagem que fala assim, o Espírito Santo vos fará lembrar e vos ensinará. Então, ensinar, aí a gente está lendo a palavra de Deus com oração, em jejum, e o Espírito Santo nos revela. Mas isso é um preparo. E aí, quando a gente for pregar, ele nos fará lembrar de todas essas coisas. Então, aí sim, é esse o poder que a gente tem que ter em mente. O pregador torna a Bíblia compreensível. Número 3. O mau comunicador torna as coisas fáceis e difíceis. Então, aqui, o bom comunicador torna as coisas difíceis e fáceis. Comunicar é fazer-se entender. Eu não sei se vocês lembram do Chacrinha, né? O Chacrinha falava uma coisa muito interessante. Quem não se comunica, se estrumbica. Então, uma frasezinha bem chulazinha, mas é verdade. A gente sempre se comunica, mas a gente tem que se comunicar, abrir a boca e falar. E comunicar é fazer-se entender, né? Transmitir de forma clara. Então, pregar a palavra, a gente tem que usar o verbo no tempo correto, né? Procurar sujeito, predicado, verbo e predicado, enfim, usar de forma bem objetiva e bem clara. E a gente também... Ô, Everton, Oi. desculpa. O pastor Walter falava, os humanos se conversam. Amém. É a comunicação, nós temos que, né, comunicar, transmitir. E o que nós devemos fazer também? Pregar também tem que ser prático e objetivo. Nós não podemos... nós temos que ser objetivos no que nós estamos falando. Então, nós queremos falar com alguma pessoa sobre cura, libertação ou salvação, então vamos tratar disso. Vamos ser bem objetivos, bem práticos. E procurar assuntos principais e não periféricos. Por exemplo, o que adianta a gente pregar sobre as genealogias? Aliás, tem até... isso daí causa muita discussão, né? Então, a gente deve até evitar isso. Falar sobre os jebuseus, né? Então, vamos ser bem simples. E evitar também questões polêmicas na Bíblia. Às vezes tem coisas que não nos é revelada. E tem pessoas que tomam posição e discutem, pregam. Vamos respeitar a opinião de cada um, mas não vamos entrar nessas discussões. Nós temos que pregar aquilo que a gente tem certeza, né? Então, o que foi revelado para a gente fala. A hora que não foi revelado, tem dúvida, não fala. É melhor, né? A pregação tem que ser cristocêntrica, ou seja, Cristo centraliza tudo. Lucas 24, 27 diz assim, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então, Cristo é o centro da nossa pregação. Se nós pregarmos falando de nós, ou de outra pessoa, ou de alguém, não é pregação. A pregação é Jesus Cristo. E Lucas 24, 44, 45, ele diz lá, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Para entendermos a palavra de Deus é isso. O Espírito Santo já começa a abrir e destravar na nossa mente que tudo aponta para Jesus. Tudo. Se a gente olhar lá atrás, desde a criação do mundo, Jesus estava lá. Na serpente, Jesus estava lá. No deserto, na pedra, Jesus estava lá, era pedra. A labareda de fogo, a nuvem, Jesus estava lá. Jesus veio ao mundo, ele estava aqui. Ele ressuscitou, subiu aos céus, está lá, mas ele está aqui também, agora. Estamos falando aqui entre nós, ele está aqui conosco, pelo seu Espírito Santo.
o derramamento do Espírito Santo. Não foi só naquela época, até hoje ele está aqui. Nós aguardamos a sua volta. É só assim que a gente começa a entender a Bíblia e o plano da salvação. Se a gente sempre apresentar a Cristo como centro da salvação. Amém, irmãos? Everton, amém. Posso tirar uma Amém. dúvida? Desculpa. Aproveita que tem dois pastores aqui que podem nos Não, ajudar. mas é simples. Não, essa dúvida é simples. Quando você falou, né, que Cristo tem que ser o centro da pregação, né? Óbvio, né? Porque ele é quem salva, não somos nós, né? Mas às vezes, quando a gente vai falar para alguém, né? Então, vou te dar um exemplo prático. Sábado eu fui ver uma casa para comprar, quer dizer, nada a ver. E eu cheguei lá e descobri que aquela mulher, ela teve um problema quando a filha dela tinha 5 anos, e a gente orou pela filha dela, e a filha dela hoje tem 12. E eu falei, nossa, Sabrina, eu não te conhecia, estou te conhecendo agora, mas eu orei pela Luísa, sua filha, né? Há 7 anos atrás. E aí a gente começou, e eu comecei a falar algumas coisas, e ela falou, nossa, Silvia, que bom que você veio aqui na minha casa e está me falando tudo isso, porque faz muitos anos que eu não vou na igreja. Eu não vou na igreja desde o dia que a minha filha foi curada. Eu fiquei desesperada, eu fui buscar a Cristo para a cura da minha filha, né? Ou seja, ela foi pela dor. E aí eu comecei a falar algumas coisas de exemplos de que já aconteceram na minha vida, né? Então, por que eu estou te contando isso? Porque às vezes, obviamente, que o centro, a palavra, é Cristo, mas algumas vezes a gente tem... É uma forma de você se aproximar da pessoa quando você dá um exemplo da sua vida, de alguma coisa da realidade de agora. Então, eu queria saber se isso é errado. Eu entendo que não. Depois eu gostaria até que os pastores aí que estão aí pudessem falar, mas eu entendo que não. Você está pregando. E nós pregamos, falando, e a nossa vida, o nosso testemunho, nós testemunhamos. Então, você está dando testemunho. A finalidade tem que ser Cristo. E isso que você fez, aquilo que Paulo falou, eu me fiz fraco para ganhar os fracos, me fiz forte para ganhar os fortes. Ele tinha um objetivo, o objetivo era aquele. É como ele disse que quando Paulo entrou na cidade, ele viu ao Deus desconhecido. Com certeza aquele Deus que era desconhecido, que ele usou aquilo para começar a falar da palavra, dar o testemunho dele, evidentemente que talvez... não sei se tinha uma estátua ali, alguma coisa nesse sentido, mas ele usou aquilo para chegar na finalidade, que é Cristo. Amém. E outra, o momento certo. Às vezes o momento certo, se você falasse talvez naquela hora, talvez não surtisse efeito. Então, até isso a gente tem que estar nas mãos de Deus, seguir a direção do Espírito Santo, para você falar na hora certa. Então, tudo tem a hora certa, né? Eu não sei se Aristóteles, ele já dizia isso, né? Estar no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa. Então, só isso é a direção do Espírito Santo. Então, de repente, você talvez não tivesse falado mais, dado o seu testemunho naquele momento, e depois surgiu a oportunidade para entrar no assunto, né? Amém? Mas, Everton, como a Silvia falou aí, ela disse, eu dei testemunho, mas o central de tudo foi Cristo, porque ela já foi falando o que Cristo fez na vida dela. Então, eu não vejo, não tem como a gente falar de um testemunho que a gente deu, que a gente recebeu, né, seja lá de uma cura, sem o central ser Cristo, porque a gente sabe que foi por obra dele. É como ela disse assim, olha, esqueci o nome da menina, fulana de tal, eu vim te conhecer agora, mas eu orei por você. Quer dizer, a central foi Cristo, não teve outro caminho. Eu não vejo É verdade. como a gente falar de Cristo sem ele ser o central, a gente dando exemplo nosso. Amém. Quando eu falo do exemplo, do acontecido aqui na minha família, só eu falar, ó, foi a mão do Senhor, hoje ela está... Eu estou falando o que aconteceu comigo, mas foi
a central foi que ele foi o caminho, ele foi que começou tudo. Amém, é isso aí. E o que a palavra vai falar? E ser-me-eis minhas testemunhas. E é falar do milagre do que Deus fez na nossa vida. Isso já é uma pregação. É uma pregação. Mas essa é a maravilha de quando a gente pode se preparar, se prepara. Deus vai preparar um momento certo para que você possa dar o seu testemunho, para que você possa falar. Nós não sabemos os tempos, nós não sabemos o que Deus tem. Isso que nós estamos fazendo agora, eu garanto para você, um dia Deus vai nos colocar e vai nos usar. Né? Cornélio, né? Eu estava meditando na palavra, quando você estava começando a falar da importância da pregação. Cornélio, ele era um oficial do exército de Roma, só que ele é piedoso. E veio um anjo e falando assim, as suas esmolas subiram diante de Deus. Quer dizer, Deus estava vendo como ele é piedoso. Mas veio um anjo dos céus. E o anjo falou assim, só que eu não posso pregar. Quem tem que pregar somos nós aqui. Nossa, então você vai lá para Jope, encontra um tal de Simão chamado Pedro, e ele vai te pregar. E ele vai pregar, e ele acabou, inclusive, sendo batizado. Um gentil, centurião, né, do exército de Roma, e um anjo apareceu para ele, mas não pregou. O anjo não pregou. Por quê? Porque cabe a nós. Cabe a nós pregar. Então, a gente não tem que se preocupar, a gente tem que estar meditando na palavra, a gente tem que estar, né, participando até desses cursos, é importante, porque qualquer momento Deus pode colocar uma pessoa na tua frente, que quem sabe, há 10 anos atrás você não tinha condições, hoje você tem. Deus sabe. E você abre a boca e dá um testemunho. Amém. Mas é isso aí. Obrigado, pastor Ricardo. É isso mesmo. Eu vou dar um testemunho para vocês. Talvez acho que vocês não... Alguns já ouviram. Eu, com 17 anos, eu fui para Rio Claro, na casa da irmã Mariazinha. Não sei quem conhece, quem já ouviu falar dela. Era uma profetisa... Minha cidade natal. Oi? É minha cidade natal. Eu nasci lá. Aonde? Em Rio Claro? Rio Claro, Rio Claro. Amém. E a Mariazinha era uma profetisa muito abençoada, então a gente estava sempre junto com ela, naquela época, eu tinha acabado de me converter, e estava com fome, lia a palavra de Deus toda hora, porque a pregação foi tão boa que eu queria até parar de estudar para ficar só no Evangelho. Aí, depois de 1 ano ou 2, falei, bom, peraí, preciso estudar. Bom, aí fui para lá. Aí era a Páscoa e eu fiquei a manhã inteira lendo a Bíblia sobre a crucificação, e aquilo Deus me visitou de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. Eu fiquei tão cheio do Espírito, e o Espírito falava dentro do meu coração. Ele parece que eu via Jesus ali na cruz, o sofrimento dele, eu estava ali no Gólgota. E aquilo foi tão forte, tão poderoso, que eu precisava falar, sabe? Anunciar as boas novas, eu precisava falar. E era domingo, meu irmão, ele é 8 anos mais velho que eu, ele falou assim para mim, vamos à igreja? Eu falei, vamos. Aí chegamos na igreja, não conhecíamos ninguém na igreja, era uma igreja evangélica quadrangular, em Rio Claro, e a igreja lotada, nós ficamos no fundo da igreja. E cantamos louvor e tudo, e aqui a presença do Senhor foi tremenda ali, naquele culto. Eu sentia, meu pé saía do chão, flutuava. Aí todos sentaram e o pastor lá na frente falou, que nem faz na nossa igreja. Há alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Só eu e meu irmão levantamos a mão. A igreja era toda da casa. Aí o pastor falou, bem-vindos em nome de Jesus, e pediu para a gente subir até o palco, até o púlpito. Eu falei, caramba, aí subimos até o púlpito, sentamos lá. Aí, louvor, cantando, e eu orando, e eu já não estava aguentando mais. Eu falei, meu Deus, eu não estou aguentando a unção, o poder que está sobre mim, eu não sei o que vai acontecer aqui. Estava terminando o culto, os louvores, o pastor virou para mim, não para o meu irmão, virou para mim e falou assim, Deus te deu a palavra? Assim. O pastor da igreja virou para mim, que eu era novinho, 17 anos, falou, Deus te deu a palavra? Eu falei, pastor, eu vou chorar aqui, eu preciso falar, senão eu vou ser cobrado. Ele deu.
E o que que é? Ele não perguntou, eu falei, a crucificação. Eu falei, então você assume o púlpito e traz o recado de Deus para a igreja. 17 anos. Eu só sei que eu não sei, aliás, eu não sei o que eu falei naquele culto. Eu sei que, terminado o culto, eu também não sabia fazer apelação, nada. Terminou o culto, eu me sentei e o pastor fez a apelação, metade da igreja foi para frente. Então, isso é a mão de Deus, não é a gente, não é... Né? Agora, a gente vai estudar homilética, preparação, é claro, a gente tem que se aperfeiçoar, melhorar, né? Mas é para o Senhor, é para a obra de Deus, é para tirar almas das mãos do maligno para trazer para o Senhor. Mas o mais importante, joga tudo isso no lixo, é pelo Espírito Santo de Deus. Bem? Ô, Everton, E, André? foi esse mês agora, tem um conhecido meu, que por sinal também é evangélico. Ele está se mudando de São Paulo. Aí ele passou lá na minha loja só para eu fazer uma pergunta. Ele falou, André, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele está se mudando de São Paulo, né? Eu também não sabia que ele era evangélico. E ele é há 20 anos. Ele falou, André, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou indo para uma outra cidade que é do interior e eu queria saber qual que é o segredo. Porque você está expandindo dentro da pandemia, onde muitas lojas estão sendo fechadas. Me pegou até de surpresa. Eu falei para ele, ô Jackson, sincero, quem sou eu para te responder qual é o segredo? O que eu sou? Né? Eu falei, mas olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, primeiro, sinceramente, é Jesus. Segundo, é a nossa oração diária. E terceiro é o agradecimento. Então, eu falei para ele, olha, Jackson, sinceramente, eu agradeço diariamente. Eu tenho meu escritório, que é uma rotina na minha vida. Eu acordar e ir para o meu escritório é como se fosse aquele filme Quarto Pânico, é isso? É isso Tem mesmo? do Pânico, Quarto tem de guerra. Quarto de guerra, exatamente, quarto de guerra. Eu falei, olha, eu faço a minha oração diariamente, agradeço, e eu tenho total certeza que durante todo esse período de pandemia eu estou crescendo justamente por quê? Porque primeiro eu coloco no meu negócio Jesus à frente, entendeu? Então, sinceramente, o que eu posso falar é isso. Claro, a gente tem que vigiar, tem que cuidar, tem que estudar, tem que ter conhecimento, mas não tem segredo porque nós não somos melhor que ninguém, tem pessoa muito mais estudada, pessoa muito mais evoluída dentro do próprio negócio, mas o que eu posso falar para você é isso. É Jesus, a oração que eu faço diariamente e é a rotina na minha vida. O agradecimento que eu faço no meu canto, no meu quarto. Enfim, ele falou, olha, André, eu estou com 20 anos de igreja e interessante escutar isso de você. Eu falei, eu estou há alguns anos, que vamos dizer que são 3 anos. Sou muito novato nisso. Mas, graças a Deus, eu tenho esse conhecimento. E mais do que o conhecimento, eu tenho esse sentimento. Entendeu? Então, foi o que eu pude falar para ele, porque não tem mais o que falar. Porque quando você tem o discernimento e a confiança de que realmente algo a mais, algo além está sendo feito, você sabe que é a presença do Espírito Santo na sua vida, porque não tem o porquê. Entendeu? Você tá num caminho onde o próprio mercado, a situação, enfim, está te jogando para baixo. Então, foi o que eu falei para ele. Eu não sou melhor que ninguém, muito pelo contrário, mas eu confio muito em Deus. Amém. Amém. É porque você, né, estava procurando a face de Deus e não as mãos dele. Amém. Exato. Quando a gente busca a face primeiro, a gente recebe as coisas que ele tem para nos oferecer. O problema é que as pessoas muitas vezes buscam as mãos, né? É verdade. É verdade. Quando eu voltei há 2 anos, voltamos a frequentar a igreja de Iepe, a primeira mensagem que o pastor Ricardo trouxe, o Espírito Santo tocou no meu coração, né? Foi tudo. Aliás, os pastores da nossa igreja são uma bênção, né? Porque trazem pelo Espírito Santo de Deus, o pastor Ricardo Sério, o Roberto, o pastor Ricardo Pérez e o José Luiz, que pregou também, trouxe uma mensagem muito bonita, né? Aqueles que estão pregando, tá maravilhoso. O Alex, também o John, pregou muito bonito, uma mensagem poderosa. Então, a primeira mensagem que me veio, me tocou o coração, foi o que o André falou: buscai
a Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Depois ele falou assim, o que você faz de manhã? 5 minutos, leia a Bíblia. Então, eu só orava no café da manhã, no almoço e na janta. Aí eu comecei a acordar de manhã, 5 minutos, 2, 3 minutos orar, ler uma passagem. Hoje eu acordo 2 horas antes de trabalhar para ler, meditar e orar. A gente começa a ter prazer na palavra de Deus. Então, é o prazer, ler, meditar nela de dia e de noite. É o Salmo número 1. E as bênçãos vêm. Deus nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Então, essa é uma questão, desculpa estar te cortando, essa é uma questão que eu tenho uma interrogação muito grande, que a gente fala muito da questão da qualidade do tempo. Quando a gente fala da qualidade do tempo, o que eu entendo sobre isso? Às vezes tem pessoas que ficam 10 horas lendo, estudando. Tem pessoas que ficam 10 minutos, que é algo mais profundo. Então, a gente tem que saber também separar essa questão de você estar 10 horas, ou 1 hora, ou 10 minutos. Vai muito da profundidade do que realmente a sua intimidade e o grau da sua profundidade na questão da oração, né? Porque não tem também só a questão de a pessoa, vou ficar 10 horas, vou ficar 12 horas estudando, meditando, mas essas 10, 12 horas, será que realmente essas 10, 12 horas existe essa qualidade da oração, do tempo? E o pastor Ricardo já pregou uma vez sobre isso, né? Que às vezes você fica lendo, mas com a cabeça... Exato. O extrato bancário, né? Meu Exato. desemprego. Você lê 2, 3 capítulos, depois você fala, o que eu li? Você não sabe. Fica disperso. Fica disperso. Mas é foco, é se entregar, e naquele Exato. momento que vai fazer a leitura, buscar a Deus em primeiro lugar, é se dedicar aqui, olha, e desliga de tudo. Isso aí. Né? É a chamada devocional. Se desliga de tudo, mergulha ali, que Deus vai falar contigo, e vai, olha, o dia fica bom. Esse é o tempo de qualidade. Parabéns, André. Maravilha, Imagina. bem colocado. Imagina. Viu? Muito bom. Eu vou passar para vocês um videozinho que eu prometi. 3 minutinhos, tudo bem? Só vou colocar. Era essa a surpresa, então? Eu achei fantástico. É um absurdo. Não tem comentários, mas é só para vocês verem. Deixa eu localizar aqui. Onde está? Aqui, achei. Então, veja se... Está na tela, não? Ainda não. Então, assista aqui. Espera aí que eu vou... é o shake screen. Achei. Acho que agora está na tela. Está na tela? Perfeito. Só dá o play. Isso saiu no Fantástico há um tempo. Pastor pedreiro que adultera baseando-se na Bíblia. Vou ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. O que é esquisito nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher sem marido,
O pastor também é casado. Como explicar a Bíblia? Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, que diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. À vontade. Qual que é? Isso aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Houve uma interpretação equivocada? A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós começarmos aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia, ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Agora eu preciso tirar da tela aqui. Não saiu da tela, não, né? Não. Maçarico. Então, eu quero que vocês entendam que como crime organizado. Peraí. E isso. Agora só preciso... stop share. Saiu, né? Saiu. Me perdoa aqui que internet aqui é complicado. Mas é um absurdo, né? Sem comentários. Mas isso é só para chamar a atenção do que, às vezes, uma vírgula, uma pontuação, né, da outra, olha, acentuação, né? Adúltera, proparoxítona. E é uma diferença muito grande aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí na leitura, né? Eu sei que ninguém vai cometer esse tipo de erro na nossa igreja, com toda certeza. Nem precisava mostrar, mas é só para ilustrar. Amém, irmão? Mas ali, Everton, acho que ele estava acreditando tanto nessa mentira dele que ele estava cego mesmo. Ele não... De tão que era conveniente, né, tava. Ritinha? Hã? Era conveniente ele acreditar na mentira dele. É igual a questão da bebida, né? É verdade. Muitos falam, eu bebo porque Jesus bebia. Aí a gente vai viajar um pouquinho aqui, cada um vai pensar, mas aconteceu, né? Então, a coisa é séria, não é brincadeira. Por isso que é importante lermos, estudarmos, aprendermos a hermenêutica, a exegese, a leitura com atenção, né? Até na leitura na palavra de Deus, na igreja, a gente tem que ler pausadamente, observando as vírgulas e tudo para dar o sentido correto, né? A gente tem que transmitir a palavra com fidelidade.